Olá, hoje vamos falar da parte financeira da empresa. Como você vai plantar o dinheiro da tua empresa. E dentro do financeiro tem muita coisa, mas aqui eu vou falar o que é fundamental, aquilo que não pode faltar, que é o fluxo de caixa. Como disse Camila Farani, tenha uma vida financeira do seu negócio, porque o maior índice de mortalidade das empresas é uma gestão errada do seu fluxo de caixa. E é isso que a gente vê as empresas que estão quebrando. Tenha ideia desse fluxo de caixa. Tá? É ele quem vai trazer o resultado. E o fluxo de caixa é isso tudo. Mas nós vamos dissecar, vamos falar de parte a parte. A primeira parte do fluxo de caixa é ter todos os meses aqui em cima. A segunda é você ter noção de tudo que envolve receita. Tudo aquilo que entra para você de capital. E ele tem que estar somando no final, para você ter uma ideia se o seu faturamento está aumentando ou não. Tá? Esse total vai me dar uma ideia do faturamento. Quando eu olho aqui a parte de baixo, eu estou falando das despesas fixas, que também tem que estar listadas. IPTU, aluguel, o contador. E você começa a ter projeções de como estará a vida financeira da tua empresa. E lá no final, também o somatório. Tem que ter o total. Isso é fundamental ter num fluxo de caixa. Qualquer lugar que você buscar na internet, qualquer pessoa que ensine fluxo de caixa, ela vai ensinar essas duas partes, tá? Também tem que ter as despesas variáveis, os custos variáveis, tá? E aqui envolve coisas que são ligadas a impostos, produtos que você compra às vezes de matéria-prima que de um mês ou outro oscila, e também tem que ter aquele total para você ter uma ideia de como vai ser no futuro, até ter ideia de projeção. Só que poucas pessoas ensinam essa parte de baixo. Isso aqui é fundamental. Eu preciso saber o ponto de equilíbrio da minha empresa. Ponto de equilíbrio físico. Até quanto eu posso crescer naquele lugar que eu estou, se eu estou explorando todo aquele setor. Ponto de equilíbrio financeiro. Se eu estou realmente dentro de estou me mantendo positivo, às vezes eu estou achando, poxa, eu estou faturando 36 mil e às vezes eu não estou percebendo que eu não atingi nenhum ponto de equilíbrio ainda. Eu tenho que ter uma ideia do retorno daquele investimento. Isso é muito importante. Por quê? Porque se eu estou fazendo investimento na empresa é para que ela retorne. Tá? Preciso também ter essa ideia do balanço. E aqui eu começo a contar as saídas e logo abaixo dela eu pego tudo que eu tenho de faturamento, menos aquelas saídas, e eu vou ter meu lucro líquido. É para isso que uma empresa existe. Você tem que ter lucro líquido. Você não está para trabalhar de graça. Percebe? Então, você começa a ter uma ideia do que você tem que fazer para melhorar seu lucro. E depois do lucro líquido, é importante você ter uma ideia de qual é a margem de contribuição. A margem de contribuição que está tendo dentro de cada mês. E a taxa interna de retorno. Tá? Principalmente porque, se você pensa em investidores, coisas assim, eles vão te perguntar às vezes, te fazer essas perguntas, e tê-las em mão é fundamental. É fundamental. Gente, eu sei que tem muita coisa dentro de financeiro. Aquilo que eu passei é o básico para que a sua empresa sobreviva. Toma muito cuidado com o que você vê na internet. Tá? Pegue lugares que são fidedignos para estudar fluxo de caixa, porque tem muito lugar ruim, muita coisa ruim. Tá? Eu até penso numa proposta de repente, mais para frente, fazer algo nesse sentido. Mas que outros pontos você tem que importar? A DRE, a EBITDA, porque alguns investidores vão te perguntar, e isso é muito importante. O balanço patrimonial da tua empresa. Alguns negócios, o ciclo financeiro é fundamental, por exemplo, farmácia, que às vezes você compra no prazo e vende à vista, e você consegue ciclar aquele estoque. Então você vai conseguir ter um melhor controle de estoque, uma melhor gestão de estoque a partir do ciclo financeiro. E indicadores financeiros. Sem indicadores, você não sabe para onde vai. É como você está dirigindo um carro. Imagina que você entrou num avião e a hora que você olha assim o piloto de avião, ele só tem lá não é o volante, né? Na verdade, só tem a forma de manobrar o avião. E eles não têm mais nada. Não tem nada no painel. Como que você confia que aquele avião ele estará no ar? Ele não vai saber nem quantos mil pés ele está. Percebeu? Então, você tem que ter suas medidas.
tem que ter as medidas, tá? É fundamental. Isso foi para dar uma pincelada, mostrar o que é a importância disso tudo. Mais para frente eu vou ter mais algumas coisas nesse assunto. Espero ter contribuído.